Hoje, finalmente, nós chegamos no capítulo A Verdade no Conservadorismo, no livro Como Ser um Conservador, né? Esse capítulo é muito interessante porque ele vai dividir bem o capítulo, tem vários subtópicos durante, ao longo do capítulo, então vai dar para diminuir um pouco os vídeos. Os vídeos estão saindo muito grandes porque os capítulos são grandes, então eu vou conseguir dividir melhor os vídeos agora, já que tem bastante tópicos ao longo do capítulo. Eu vou tentar comentar no máximo 1 ou 2 tópicos por vídeo, para não sair um vídeo muito grande, para ficar mais fácil de vocês assistirem, né? Então hoje eu vou ficar só com o primeiro tópico e aquele comecinho que tem antes de ter algum tópico, que também é interessante. E logo no começo desse capítulo, o autor levanta uma frase que eu acho que fica bem bacana a gente citar aqui para se situar um pouco no livro, para entender um pouco melhor. A frase fica na página 182. O conservadorismo tenta compreender como as sociedades funcionam e criar um espaço necessário para que sejam bem-sucedidas ao funcionar. Então, para que esse espaço ele seja um espaço interessante para a sociedade conviver, que seja um espaço bom, a gente precisa das livres associações, a gente precisa das associações. Porque as associações são nelas que vão ser criados os valores intrínsecos dessa sociedade. Muito interessante observar isso, que os valores intrínsecos de uma determinada sociedade, eles crescem, eles nascem a partir das associações dessa sociedade. Quando eu falo de associações, pode ser escola, qualquer tipo de associação entre pessoas. Escola, religião, igreja, clube de leitura, alguma determinada clube econômico, alguma coisa que tenha que une pessoas com um determinado interesse é considerado uma associação. E isso é muito importante. Perceba, por exemplo, a religião, né? Os valores eles nascem dentro da religião, porque quando você entra numa religião, você concorda com as regras de convívio que existem naquela religião, com o código de conduta que a religião ela cria. Então a gente tem ali as regras de convívio da religião, tem o código de conduta, e isso acaba gerando o valor, acaba gerando valores, né? Quando a gente tem uma sociedade que a grande massa da sociedade serve essa religião, ela segue essa religião, os valores acabam sendo criados graças a essa associação, que a religião também, as igrejas também são uma espécie de associação. A associação é algo tão importante que o comunismo ele sempre tentou destruir as livres associações, né? O autor levanta um exemplo muito interessante, que em 1968, a Hungria, o governo comunista ele fechou mais de 5.000 associações. Por que será que o governo comunista ele faz isso? É muito simples. Se você fecha as associações, você acaba tirando o vínculo que unia as pessoas e acaba, de uma certa maneira, você acaba, de uma certa maneira, enfraquecendo os valores que existiam naquela associação. Se do nada o cristianismo não existe mais, os valores cristãos eles acabam sendo um pouco enfraquecidos. E com isso o comunismo consegue triunfar melhor, consegue reinar absoluto, sem certo tipo de valores que prejudicam ele, e esses valores são criados pelas associações. A associação é algo muito bom, porém deve ter um certo limite, né? O governo tem que pôr um limite para as associações. Porque senão, sei lá, pode criar aí uma associação racista, uma associação que não seja algo bom, uma associação que prejudique a sociedade. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque é muito difícil a gente distinguir em que situação a associação pode ser considerada discriminatória, que ela tem que ser proibida, e em que situação ela não tem que ser proibida. O autor ele levanta 2 exemplos muito interessantes que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro é o da Igreja Católica. Em um determinado lugar, que eu não me lembro agora qual foi, a Igreja Católica ela foi proibida de gerenciar as adoções, né, de crianças por conta da opinião dela em relação ao homossexualismo. Por conta da opinião da Igreja Católica, por conta do casamento gay e ao homossexualismo, ela foi considerada uma associação discriminatória. E por isso ela não poderia mais gerenciar a adoção de crianças. Aí você me pergunta, o que tem a ver a adoção de crianças com a opinião da Igreja Católica em relação ao homossexualismo? Se a opinião da Igreja Católica é discriminatória, que eu não concordo, mas se é discriminatória, o que tem a ver com as crianças? Por que as crianças devem pagar por isso? Por isso que é complicado, a gente tem que tomar bastante cuidado com taxar tudo como discriminatório. Porque a gente vai virar esquerdista, a gente vai virar socialista, isso vai ser prejudicial para a sociedade. Outro exemplo que o autor levanta é muito interessante também,
que é o das escolas privadas. Que muitos falam que a escola privada é uma associação discriminatória, que ela discrimina os pobres. Porque só estuda lá quem tem dinheiro para pagar a mensalidade. E quem não tem dinheiro para pagar não estuda. E por isso ela é uma associação discriminadora dos coitados do proletariado aí pobre que não pode pagar com a mensalidade. Porém, é engraçado que as pessoas esquecem que se a educação ela virar estatal, toda estatal, e não tiver mais educação particular, sempre as pessoas que vão ter mais condição, elas vão ter melhores meios para aprender. Se a pessoa estuda numa escola pública, o pai, por exemplo, um filho de papai estuda numa escola pública, o pai provavelmente dele vai pagar um professor particular, vai arrumar outros meios para ele aprender melhor. E o pai tem todo o direito de fazer isso. Qual pai que não quer dar uma boa educação para o filho? E se o pai tem dinheiro, ele tem direito sim de pagar um bom professor, de pagar uma escola privada. Não é acabando com as escolas privadas que a gente vai deixar o ensino mais igual. É muito melhor você melhorar o ensino do Estado para ele poder competir com o ensino privado do que você acabar com o ensino privado e colocar todo mundo no ensino ruim, até mesmo o pessoal de melhor condição. Então não adianta se você põe todo mundo no mesmo ensino, que sempre a pessoa de mais condição vai ter melhores meios para estudar, sempre vai ser assim. Então é melhor a gente melhorar o ensino público do que ficar nessa ideia de acabar com as escolas privadas. Então, qual que é a maneira, qual que é a ideia que a gente tem que ter para saber se uma associação ela é discriminatória ou não, né? O autor fala que a gente só deve impedir uma associação se a discriminação que tem lá dentro for totalmente injustificada, se não tiver como a gente justificar essa discriminação. E a gente tem que refletir um pouco, porque de uma maneira ou de outra, sempre uma associação ela vai ser um pouco discriminatória, ela sempre vai ter que fazer algum tipo de discriminação para que ela exista, né? Por exemplo, a associação, sei lá, cristã discrimina os homossexuais. Isso não é verdade, não é bem verdade. Porém, digamos, vamos concordar com isso só por enquanto, né? A associação, ela discrimina os homossexuais. Mas essa discriminação ela não é injustificável. A gente sabe que tem ali a lei de Deus, que as associações cristãs, a igreja cristã, ela segue isso há muito tempo, e isso não é injustificável. Outras associações elas vão acabar de uma maneira ou de outra discriminando alguém. E quando isso não é injustificado, quando a gente pode justificar essa discriminação, elas devem permanecer numa boa, devem continuar existindo, porque ela é muito importante para a sociedade. Porém, quando ela discrimina alguém injustificadamente, quando não tem justificativa para aquela discriminação, aí sim elas devem ser proibidas para que assim ela não prejudique a sociedade. E outra coisa, para finalizar o vídeo de hoje já, que o autor levanta, que eu acho que é muito interessante, é que as pessoas que defendem que o Estado tem que controlar todas as associações, que o Estado ele tem que proibir qualquer tipo de associação que ele pensa que é discriminatória, elas acabam defendendo o poder totalitário. Porque o Estado ele vai ter o poder de todas as associações. Se tudo é discriminação, o Estado que vai ter que controlar tudo. E com isso, a pessoa ela defende, ela ajuda o poder totalitário. Então a gente encerra o vídeo hoje por aqui. Semana que vem eu volto com um novo vídeo, né? Um vídeo um pouquinho mais curto hoje. Os vídeos desse capítulo têm tendência a ser um pouco mais curto. Então, até semana que vem.